Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Eu sou o pastor Renan e quero convidar você a acompanhar comigo mais um episódio de A Palavra que Ensina. Mais uma vez, o convite fica agora para deixar um pouquinho de lado a nossa caminhada pela Escritura e então olharmos para o novo período que a Igreja Cristã começa a viver. Estamos entrando no período mais longo do calendário da Igreja, conhecido como o tempo após Pentecostes. Na primeira metade do ano da Igreja, nós tivemos algo como a biografia de Jesus. Tivemos o seu nascimento, antes disso a expectativa por sua chegada, passamos por sua revelação aos povos, chegamos no período da Quaresma, em que refletimos sobre o sofrimento, sobre a paixão e morte de Cristo. Vivemos o período da Páscoa, celebrando a ressurreição do Senhor. Fomos abençoados pelo Espírito Santo que desceu no dia do Pentecostes. A partir de agora, então, nós passamos a viver o semestre da Igreja. Esse é um tempo que nos faz receber de Deus aquilo que já é nosso. Ou seja, é como nós aprendemos a viver como pessoas amadas pelo Criador e doador de toda a vida. Talvez esse seja o período menos impactante, o menos marcante no período da Igreja, mas é justamente necessário para que nós aprendamos algo essencial. A vida cristã não é feita de grandes eventos, mas de uma caminhada diária de fé, sustentada pela palavra de Deus. É um tempo, portanto, que reconhecemos aquilo que é singular, aquilo que é especial no que é ordinário, corriqueiro, o extraordinário naquilo que é simples. O período do Pentecostes compreende quase a metade, inclusive, do calendário civil. Enquanto na primeira metade do ano da Igreja nós fomos apresentados aos fatos da nossa salvação, a segunda metade aplica esses fatos para a nossa vida. O Pentecostes não foi um ponto final, mas o início de uma nova história. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e ele continua domingo após domingo através da palavra e dos sacramentos, sustentando o povo de Deus. Portanto, este longo período não é um período de tempo comum, no sentido de ser sem importância. Ele é um tempo em que a igreja, alimentada pelo evangelho da salvação, vive a sua vocação no mundo. É um tempo de crescimento, de perseverança, de aprendizado. Tudo isso aos pés do Salvador. O período do Pentecostes, ou após Pentecostes, começa com o Domingo da Trindade. Depois disso, os domingos passam a ser contados como domingos após Pentecostes, porque a vida cristã acontece a partir do agir do Espírito Santo. O ensino desse período é que a igreja segue aprendendo o que significa viver como povo de Deus aqui no mundo. E ao longo deste período, nós aprendemos como Deus chama o seu povo, como a fé transforma vidas, como o cristão vive em amor e em serviço e como nós aguardamos a vinda do Redentor. Ao longo dos domingos após Pentecostes, as leituras bíblicas nos conduzem em uma caminhada organizada que protege a igreja dos modismos e foca na totalidade do ensino de Jesus. Depois que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, começa a caminhada da vida cristã no mundo. Não uma vida perfeita, mas uma vida sustentada diariamente pela graça de Deus. O tempo após Pentecostes é marcado por essa ideia de crescimento. Por isso, esse período envolve uma sequência histórica de eventos registrados nos evangelhos. A cada ano, nós somos acompanhados ou guiados por Mateus, Marcos e Lucas e somos visitados por João.
nessa dinâmica, crescemos junto como leitores da boa notícia a respeito de Jesus e como ele se faz presente nas situações do cotidiano. Mas é possível dividir esse semestre em 4 grandes ciclos de aprendizado. O primeiro ciclo nos lembra o chamado para o reino da graça. É o momento em que nós meditamos essencialmente no resgate que Cristo realizou da nossa vida, do nosso ser, para nos inserir na comunhão com Deus. E então compreendemos como o amor de Deus chega até os nossos lares. O segundo ciclo já vai explorar a justiça do reino, ou seja, a mensagem de Deus nos ensina sobre a nova vida por meio do Espírito Santo, aquilo que ele gerou em nós por meio do batismo e que se leva adiante por toda a vida. O terceiro ciclo apresenta aspectos práticos da nova vida. A gente olha para o agir, para o serviço ao próximo, para o perdão mútuo e para o crescimento diário na graça de Deus. E o quarto e último ciclo nos conduz até o final do ano da igreja, trazendo um olhar para as coisas do fim. Por mais que a mensagem sempre aponte para a restauração de todas as coisas, nesse momento mais ao final do ano, nós somos preparados para o julgamento final e para a promessa bendita do retorno de Cristo em sua glória. Ao final, como a proposta é realmente cíclica, o ano da igreja termina com a mesma forma que começou, olhando para a vinda do Senhor. Esse sistema pedagógico garante que a igreja não se desvie para temas exclusivamente seculares, existenciais ou mesmo modernos. Semana após semana, somos lembrados de que a fé cristã não é uma teoria de domingo, mas uma realidade que se desdobra na família, no trabalho, na comunidade. A igreja permanece aos pés de Cristo para ouvir sua palavra, aprender os seus caminhos e amadurecer na fé. O foco não está nas emoções passageiras nem nas experiências extraordinárias, mas na obra contínua do Espírito Santo, através da palavra e dos sacramentos. Para traduzir visualmente esse tempo de amadurecimento, a igreja utiliza o verde em seus paramentos. O verde é a cor da vida que brota, da criação, das folhas que crescem e das árvores que dão frutos. Ela nos lembra visualmente que a igreja é um organismo vivo que cresce e floresce ao redor da palavra. Como povo de Deus, nós somos plantados junto a ribeiros de águas vivas para dar frutos no tempo certo. Pelo agir de Deus, crescemos e amadurecemos na fé, assim como uma planta que cresce lentamente, sendo nutrida dia após dia, também na fé, sendo fortalecida continuamente na palavra de Deus. O verde do altar é uma lembrança visual de que Deus continua sustentando a sua igreja aqui no mundo por meio de seu amor. A palavra que ensina nos mostrou hoje que o tempo após Pentecostes é um tempo da fé em ação, do crescimento e da maturidade sob o agir do Espírito Santo. Um tempo de caminhada e de crescimento na fé, na vida sustentada pelo Deus revelado. Que o Senhor Jesus fortaleça a sua fé e amadureça a sua esperança e conduza os seus passos até a sua volta em glória. Lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor.